Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e crianças. Tudo bem? Tranquilo? Tudo na santa paz? Quem vos saúda é o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, aqui da cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, fronteira com a querida cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Hoje é segunda-feira, são 3 de fevereiro de 2025, o relógio marca 20 horas e 33 minutos, ou seja, são 8 horas e 33 minutos da noite. A temperatura neste momento, aqui na fronteira da paz, é de 30 graus. Estamos com uma temperatura de 30 graus. Durante o dia, a temperatura chegou na marca dos 35 graus. 35 graus, segundo a reportagem meteorológica do RBS Notícias, da RBS TV, hoje às 19 horas, que Santana do Livramento fez 35 graus. Eu acredito que a sensação térmica foi de 40, né? Eu acho que tivemos uma sensação térmica de 40 graus, né? Um calor terrível, abrasador, né? Aqui a vizinha cidade de Quaraí foi a cidade mais quente de todo o Brasil. Os termômetros atingiram a marca dos 42 graus. 42 graus. Que coisa, né? Só muita água, é? Para enfrentarmos esse calor, né? Muita água. Eu quero dizer para os senhores de que a previsão da meteorologia para esta semana aqui em Santana do Livramento é de efetivamente 40 graus, né? A previsão da meteorologia de que vamos alcançar a marca dos 40 graus. Muito quente, né? Bom, passemos de imediato para a mensagem da noite de hoje do professor Carlos Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria. A mensagem, ela diz assim: Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só receberemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Isso aqui eu acho extremamente importante. Nossa mente é um aparelho de rádio, é como se fosse um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os pensamentos alheios, como ondas de rádio, né? As vibrações, as energias, o nosso pensamento emite, manda e atrai. Mas só receberemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos de bondade e amor. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Tem um filósofo chamado Emerson, um filósofo do passado, que ele costumava dizer assim: o homem é aquilo que ele pensa o dia inteiro. O homem é aquilo que ele pensa o dia inteiro. Somos o que pensamos. Se o pensamento gera um sentimento e o sentimento gera um comportamento. Pensamos em coisas tristes, ficamos tristes e a tendência é ficarmos deprimidos. Se mudarmos o foco dos nossos pensamentos, substituirmos os pensamentos tristes, os pensamentos negativos,
por pensamentos melhores, pensamentos altruístas, pensamentos otimistas, positivos, alegres, vamos ficar alegres. Ao invés de pensarmos em coisas tristes, vamos nos esforçar para pensar nas lembranças alegres da nossa vida. E aí nós vamos estar sempre de bem com a vida, né? É claro que nós não vamos estar nunca 100% bem, ou todas as pessoas, até os grandes profetas, os grandes filósofos, os grandes mestres, eles também tinham seus momentos de fraqueza, tinham seus momentos de tristeza, né? O próprio Jesus Cristo, né, chorou. Jesus Cristo, que foi o maior filósofo de todos, o maior mestre de todos, porque é o Filho de Deus, era e é o Filho de Deus, Jesus chorou. Quando ele foi ressuscitar o amigo dele, o Lázaro, que tinha morrido, a Bíblia Sagrada diz que ele chorou copiosamente. Jesus chorou profundamente, chorou as lágrimas, e ele era perfeito, era o Filho de Deus. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, um dia antes de morrer, que ele suou sangue e lágrima, ele chorou. Quando ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade e não a minha. O próprio Jesus Cristo chorou, e ele era perfeito. Então, os grandes mestres também tiveram seus momentos de fraqueza, eles sentiram a dor, e nós também. O importante é não estarmos 24 horas alimentando a dor, alimentando a tristeza num canto, atirados. Isso não é bom, né? Isso não é sábio, né? Então, aí sim, aí substituir pensamentos ruins por pensamentos bons, né? O pensamento nosso é como uma emissora de rádio, o pensamento atrai as ondas, as vibrações, e emite também. Captamos e emitimos, né? E por isso é importante, como dizia Emerson, nós somos aquilo que pensamos. Procure pensar positivo e você viverá uma vida boa, uma vida boa, com dificuldade, mas sabendo gerenciar, sabendo administrar os seus conflitos, os seus problemas, os seus sofrimentos, né? Sabendo administrá-los, colocando cada coisa no seu lugar, sendo racional. E quando precisar chorar, chore. Quando precisar ficar triste, fique triste. Quando precisar curtir a sua dor, curta a sua dor, porque afinal de contas ninguém é de ferro. No último comentário eu falei que a maior qualidade que existe, o maior princípio moral que existe, o maior de todos, é o caráter. Segundo boa parte dos pensadores, boa parte dos estudiosos dessa área, né, do comportamento humano, a maior virtude, a maior qualidade que um homem pode desenvolver e que existe é o caráter. Eu falei, né? E hoje, no encerramento desse comentário, eu quero dizer que o sentimento mais triste que uma pessoa pode ter, segundo a Madre Teresa de Calcutá, aquela freira maravilhosa, né? Que era da Índia, de Calcutá, na Índia, que fazia o bem, que dedicou a vida só para fazer o bem para as pessoas que sofrem. A Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que a pior dor humana, que o pior sentimento, que um dos piores sentimentos que existe é a solidão. Um dos piores sentimentos que existe na criatura humana, que uma criatura humana pode ter, é a solidão, né? Solidão é um sentimento brutal, a solidão de uma pessoa. Pessoa se sentir na solidão, num ambiente de solidão, sozinha. A solidão, a Madre Teresa de Calcutá disse isso,
que um dos piores sofrimentos, um dos piores sentimentos que o ser humano pode experimentar é a solidão. A solidão. Eu sei que a dor, uma das maiores dores que existe, também é a perda de um filho, né? É perder um filho, né? Essa é uma dor terrível, cruel, né? Mas nós não vamos falar sobre essa dor hoje. A dor da perda de um filho, só quem passou por isso sabe, né? Agora, hoje vamos nos deter nesse outro sentimento que também é cruel e que a Madre Teresa de Calcutá, ela uma vez escreveu e ela falou que o pior sentimento que um ser humano pode experimentar é a solidão. A solidão. Aliás, por causa da solidão, muitas pessoas se suicidam, né? Muitas pessoas. Por isso que tem que haver um preparo mental, um preparo psicológico, preparar a mente, o espírito, com bons sentimentos, com bons pensamentos, com bons livros, oração, uma boa amizade com Deus, uma vida religiosa, se precisar até um tratamento psicológico, terapia com especialistas, para a pessoa enfrentar e sair vencedor desses sentimentos cruéis, né? Desses sentimentos tão tristes que existem, né? E hoje eu queria me deter nisso, né? A Madre Teresa de Calcutá disse: a pior coisa que uma pessoa pode sentir é a solidão. Solidão. E depende de nós, muitas vezes, ajudarmos essas pessoas que sofrem solidão, quem sabe com a nossa presença, com a palavra amiga, com o nosso apoio, carinho, né? Solidão é cruel, terrível. Um dos piores, talvez, sentimentos humanos. A Madre Teresa Calcutá dizia que era o pior sentimento, o pior sofrimento. A solidão. Beba água. Eu quero desejar para todos os meus amigos uma excelente noite, um bom descanso a todos, com a paz e a proteção do nosso amado Pai Celestial, Deus. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente e até amanhã, se Deus quiser.